Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Patrick, de Química, e nessa nossa aula falaremos da evolução atômica, ou seja, falaremos, do jeito com que o átomo foi abordado ao longo da história da humanidade. Para ser mais preciso, falaremos do modelo atômico atual. Bem, a ideia de átomo, cara, para você não esquecer, ela vem lá da Grécia Antiga, aproximadamente 400 anos antes de Cristo, com Demócrito e Leucípio. Pô, Patrick, já se fazia ciência nessa época? Não, meu amigo e minha amiga. Nós estamos pensando aqui, estamos fazendo uma abordagem filosófica. Então, lá nos primórdios, para Demócrito e Leucípio, o átomo era a menor porção que formava a matéria. E nós sabemos hoje que ele não é a menor porção que forma a matéria. Por quê? O átomo é dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo, eu tenho prótons, que são partículas carregadas positivamente. E também os nêutrons, que são partículas que não apresentam carga. A carga deles, nêutrons, são nulas. E na eletrosfera, nós temos elétrons de carga elétrica negativa. Beleza? Então não esquece, o átomo tem duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo eu tenho prótons e nêutrons, na eletrosfera eu tenho os elétrons. Bem, o que eu devo saber, Patrick, para os meus estudos de evolução atômica, mais precisamente do modelo atômico atual, do átomo, propriamente dito? Eu preciso ter um conhecimento de número atômico. O número atômico ele é simbolizado pela letra Z. Esse tal número atômico, ele indica a quantidade de prótons que existem no núcleo de um átomo. Então eu posso dizer que Z é igual a P, ou seja, o número atômico indica a quantidade de prótons que existem no núcleo de um átomo. O número de massa. O número de massa, ele corresponde ao somatório das cargas positivas, prótons, mais as cargas nula, nêutron. Só que, observem que Z é igual a P. Beleza? Então, eu posso substituir o Pzinho aqui por Z e determinar o número de massa a partir da seguinte equação. A é igual a Z mais N. Perfeito? Outra coisa que é importante saber é a respeito dos íons. Os íons são espécies químicas que se formam quando um átomo neutro... Pera lá, Patrick, o que é um átomo neutro? Um átomo neutro é aquele cuja quantidade de prótons é igual a de elétrons. Então, esses íons vão se formar quando esse tal átomo neutro ganhar ou perder elétrons. Então, para um íon, Z é igual a P, que vai ser diferente de E. Por quê? Porque para formar um íon, não esquece, amigão e amigona, um átomo neutro ganha ou perde elétrons. Beleza? Desse modo eu formo dois tipos de íon. Um denominado de cátion e outro denominado de ânion. Os cátions, são íons que se formam quando um átomo neutro perde elétron. Beleza? Então, para um cátion, Z é igual a P, que é maior que E. Ou seja, num cátion, a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons, beleza? E um ânion? Um ânion vai se formar quando um átomo neutro ganha elétrons. Desse modo, para um ânion, a quantidade de prótons é menor que a quantidade de elétrons. Aí você vai falar, pô, Patrick, de boa, eu me confundo muito com esse sinal de maior ou menor. Como é que eu gosto de fazer a relação? Tá vendo a boquinha aqui do sinal? Ela tá virada para quem? Para o P de prótons. Então, para onde a boquinha está virada, o cara está com fome, é onde eu tenho mais, é onde é maior. E então, no cátion, a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons. Aqui no ânion, a boquinha do sinal não está virada para o elétron, e a boquinha aberta está com fome, e eu vou comer aonde tem mais. Então, em um ânion, a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons. Show? E falaremos agora das semelhanças atômicas. Quando eu falo semelhança, é porque um átomo A vai ter alguma coisa parecida com um átomo B. Eles não são iguais, são parecidos. Vamos lá.
A primeira semelhança, isótopos. Preste atenção. Iso de igual, topos de número atômico. Então, os átomos isótopos são aqueles que apresentam o mesmo número atômico. Lembrando que o número de massa e o número de nêutrons serão diferentes. Isótonos, iso de igual, tônus de nêutron. Então, os átomos isótonos terão o mesmo número de nêutrons. O seu número atômico e o seu número de massa serão diferentes. Isóbaros, iso de igual, baros de massa. Então, os átomos isóbaros apresentam o mesmo número de massa, com números atômicos e números de nêutrons diferentes. E nós temos as espécies isoeletrônicas. Espécies isoeletrônicas, iso igual eletrônica, remete à ideia de elétron. Então, são átomos e ou íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Um detalhezinho, gente, que eu queria falar dentro aqui das semelhanças atômicas é sobre os isótopos. Como eu disse anteriormente, os isótopos, tá, são átomos que apresentam o mesmo número atômico. E amigão e amigona, além de indicar a quantidade de prótons existente no núcleo, o número atômico, ele determina as características, as propriedades aos átomos. Então eu quero te dizer o seguinte, que átomos isótopos, eles vão pertencer ao mesmo elemento químico. Lembre-se que um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, com as mesmas características químicas. Logo, eles pertencem, tá? Eles apresentam o mesmo número atômico, perdão. Farei aqui com vocês agora, galera, uma leve pincelada nessa nossa aula. Falamos de átomo, que apresenta duas regiões, núcleo e eletrosfera. Falamos do número atômico, que é simbolizado pela letra Z maiúscula do nosso alfabeto. Falamos do número de massa, que é simbolizado pela letra A maiúscula do nosso alfabeto. Falamos dos íons e também das semelhanças atômicas. Bem, galera, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até mais, Brasil. E ó, tira uma fotinha aí para tu não esquecer.